Fala comigo, meu povo louco por Jesus, tudo bem com vocês? Eu tô super, mega, hiper feliz pela possibilidade de mais uma vez estar aqui. E eu já quero te pedir aquele likezinho no início do vídeo, antes de você sair correndo, voando para os seus compromissos. Bem, hoje eu quero falar um pouco sobre o jejum que agrada a Deus. A Bíblia nos fala que uma das disciplinas espirituais, uma das práticas espirituais de todo mundo que leva Deus a sério é jejuar. Agora, velho, vamos falar. Você parar de comer, principalmente comer o que você gosta, para poder buscar o Senhor, não é fácil. Qual é a minha definição de jejum? Jejuar é abrir mão de algo bom para obter de Deus algo ainda melhor. Jejuar é abrir mão de algo bom para obter de Deus algo ainda melhor. Existem três tipos de jejum. Tem o jejum comum, chamado comum, que é quando você fica sem alimento, mas toma líquidos. É chamado jejum parcial. Tem também o jejum total, que é aquele onde você fica sem comer e sem beber. E geralmente esse tipo de jejum deve ser menor. Por quê? Porque ele tem uma rapidez maior de complicar a saúde da gente. E se você consegue jejuar ficando às vezes até 2, 3 semanas sem comida, você não pode fazer isso de jeito nenhum sem água, é complicado. Mas também tem um terceiro tipo de jejum, que é o jejum de delícias. O jejum de delícias é aquele que Daniel fez quando você abre mão de comer ou beber alguma coisa que você gosta muito em nome de uma consagração ou de uma busca ou de um período especial ali de busca do Senhor. Então eu quero te desafiar a ser uma pessoa que começa a jejuar. O jejum não é regime. Eu fiz um jejum, perdi 2 quilos. Não, o objetivo do jejum não é emagrecer. O jejum não é greve de fome com Deus para arrancar as bênçãos de Deus. Deus está fazendo um jejum, agora o Senhor é obrigado a me dar. Não tem nada disso. Jejuar não é nada disso. Jejuar é você submeter sua carne. E carne não é corpo não, tá? No Novo Testamento, carne significa os desejos e as paixões que combatem contra a vontade de Deus. É submeter a sua carne à vontade do Espírito Santo. Então, quando a gente jejua, a gente entra numa sintonia fina com a voz de Deus. Jejuar nada mais é do que tirar as vozes que não são de Deus do caminho, para você se tornar muito mais aberto a ouvir o que o Senhor tem a te dizer. Eu, por exemplo, quando vou pregar, eu percebo claramente que quando eu jejuo antes de pregar, ou mesmo durante o sermão, há um mover e um agir e uma liberdade de Deus muito maior do que quando eu não estou jejuando. Então o jejum tem esse poder de colocar a gente ligado no Espírito de Deus, de colocar a gente um vaso mais desimpedido nas mãos do Senhor. É muito importante jovem e adolescente jejuar. Por quê? Porque jovem e adolescente é muito levado pela precipitação. Acontece alguma coisa, fica nervoso na hora, quer falar besteira na hora, olha uma pessoa, já quer casar com ela, né? Alguém te manda uma mensagem, você já quer ir lá tirar satisfação. O jejum, ele vai na frente. Ele prepara o caminho para as coisas. Então é muito importante jejuar. A Bíblia diz que os fariseus jejuavam 2 dias na semana. Toda terça e quinta os fariseus jejuavam. E aí vem Jesus e fala assim: vocês têm que ter uma justiça maior do que a dos escribas e fariseus. Em outras palavras, nós precisamos jejuar. Jesus falou lá com os discípulos que vieram perguntar para ele: por que os seus discípulos não jejuam? Ele falou: porque eu ainda estou aqui com eles. Mas quando o noivo for embora, então nesses dias jejuarão. Hoje minha família, meu país, você, sua família, seu país precisa do jejum. Quando a gente tem que jejuar? Temos que jejuar quando a gente se sente tentado. Temos que jejuar antes de tomar decisões importantes. Temos que jejuar quando formos fazer alguma coisa mais relevante, mais importante na obra de Deus. Por exemplo, constantemente eu faço viagens missionárias. A gente sempre faz um jejum muito forte, porque a gente sabe que a gente vai chegar lá para um enfrentamento. Antes também de eventos, às vezes na igreja. Vai ter o congresso de jovens. Você reúne a galera e faz um jejumzão com o povo em nome daquele congresso. Jesus um dia falou assim: olha o poder do jejum. Vocês não conseguiram expulsar esse demônio
porque esse tipo de demônio só sai com oração e jejum. Ou seja, o jejum é uma arma espiritual fantástica, fantástica. Jonathan Edwards, antes de pregar o famosíssimo sermão Pecadores Perdidos nas Mãos de um Deus Irado, ele jejuou 23 horas antes. E diz a história que quando Edwards pregava, as pessoas estavam sentindo tanto a realidade do que ele estava pregando sobre o inferno, que eles se agarravam às pilastras da igreja com medo do chão abrir e eles descerem. E esse sermão de Edwards provocou um grande avivamento que culminou com a salvação de milhares de pessoas. Ou seja, jejuar é algo extraordinário, mas é uma arma, infelizmente, pouquíssimo usada por muitos servos de Deus, por vários motivos. Eu não posso ficar sem comer porque eu tomo remédio, eu me sinto muito fraco, vários erros, nós temos que jejuar. Eu me lembro de uma irmã que falou comigo: pastor Lucinho, eu estou jejuando pelo meu filho, o jejum mais difícil do mundo. Eu falei: o quê? Ela falou: eu quero que ele volte para Jesus, ele era da igreja, foi embora, e eu estou ficando sem café. E ela falou para mim: pastor, você não imagina não, eu 9 horas da manhã sem café, minha cabeça já está explodindo, eu preciso tomar café o dia inteiro. Mas eu falei com Deus: Deus, que a minha cabeça exploda, que exploda tudo, mas eu quero ver esse menino de volta nas mãos do Senhor. Resultado, aquele menino voltou para os caminhos de Deus e voltou já se tornando assim um líder na casa do Senhor. Ou seja, há poder no jejum. Quem sabe você está aí, não se lembra a última vez que jejuou. Uma vez eu estava no culto pregando sobre jejum e eu perguntei: gente, quem aqui jejuou nos últimos 30 dias? Aí uma pessoa levantou a mão e aí no final ele veio: pastor, estou muito feliz porque eu fui o único aí que levantei a mão. Eu falei: que legal, seu jejum foi sobre o quê? Ele falou: não, porque eu fui fazer um exame de sangue. Eu falei: velho, nesse tipo de jejum não, eu estou falando do jejum para realmente trazer o favor, a presença, a bênção de Deus, para a gente ser um vaso desimpedido nas mãos do Senhor. Vou falar uma coisa para você: Satanás pela de medo de crente que jejua. Pessoas que levam sua caminhada com Deus tão a sério, a ponto de abrir mão de uma refeição, ou de beber, ou de comer alguma coisa, para buscar mais a Deus. Se você não tem o costume do jejum, começa devagar. Eu também já fui, Lucinho, já fui internado 2 vezes por fazer jejum forte demais por muito tempo. Então, vá se acostumando. Essa prática do jejum vem desde Jesus, dos apóstolos, e entrou direto pela igreja do Novo Testamento, e nós precisamos hoje jejuar. Quem sabe você não vai colocar alguma causa nas mãos de Deus hoje, jejuando, orando, clamando, e eu tenho certeza que você vai ver sua história transformada. Lá na Coreia do Sul, tem a maior igreja cristã do mundo. Quando você chega lá na igreja do pastor David Young Cho, lá no altar tem um letreiro pregado assim: é proibido jejuar mais de 40 dias. Os irmãos da Coreia buscam tanto a Deus, tanto, que os pastores tiveram que proibir os irmãos de jejuar mais de 40 dias. Eu escrevi um livro sobre esse assunto: Jejuns, Votos e Propósitos para quem quer viver uma vida mais louca por Jesus. Se você quiser saber mais sobre esse assunto tão interessante, adquire lá na loja do Lucinho. Pai, eu abençoo cada vida que viu esse vídeo, e eu quero te pedir que o Senhor encha cada um do teu poder, da tua graça, que o Senhor nos capacite a jejuar, que o Senhor nos leve a uma vida de jejum, e que através do nosso jejum nós possamos ver as correntes se quebrar na vida das pessoas, da nossa família, do nosso país e na nossa vida pessoal. Faz isso, Pai, ressuscita o jejum na nossa vida. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Se você curtiu, curte aí então o vídeo, compartilha com as pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque agora é vídeo todo dia.